você está cansada, não é porque você trabalha demais, não. Você pode até trabalhar, mas é principalmente porque você vive reagindo. E quem só vive reagindo na sua rotina profissional acaba acontecendo o quê? Acaba virando apenas um caos, drenando energia e sem construir um negócio sólido. Se eu te provoquei hoje, eu quero que te convido para você ficar comigo aqui no Café com a Líder de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre a tríade do tempo. Como organizar o nosso tempo para a gente ser mais produtiva, ter mais clareza mental e com as nossas ações a gente conseguir ter mais resultado, mais produtividade, mais performance. Um excelente dia para vocês e antes de tudo vamos começar a nossa semana rezando, entregando nossa semana ao Senhor, que é dono de tudo, especialmente numa semana tão importante como essa, que é a Semana Santa, tempo de conversão, né? Então vamos embora, fácil não é, Semana Santa é batalha espiritual inclusive, vamos embora, mas a gente vai comparecer ao combate, né? Dando bom dia aqui pra vocês, bom dia Thaíris, bom dia Gi, bom dia Rebeca, muito bom ter vocês por aqui, vamos embora. Vou começar a oração, fechem os olhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, Café com a Líder começando. Nós estamos na Semana Santa e eu quis tratar hoje de um tema que eu sei que mexe com todas nós, a questão da organização do tempo, a tríade do tempo. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro que fala sobre isso, né? Então, toda empresária, toda líder, ela vive 3 tipos de tarefa. A primeira, urgente, aquilo que demanda resposta imediata. Circunstancial, que são aquelas distrações, aquelas demandas aleatórias. E a terceiro, importante, são as tarefas importantes, que são aquilo que constrói o futuro, tá? O futuro do seu resultado, você que é gerente, já que eu tenho gerentes minhas aqui, e o futuro do seu negócio, você que é empresária, assessora de empresa familiar. Então, 3 tarefas, urgentes, circunstanciais e importantes. Pode observar que no seu dia de trabalho, na sua semana, na sua rotina profissional, você está provavelmente executando alguma dessas 3 tarefas. Urgente, circunstancial ou importante, tá? O problema não é existirem tarefas urgentes. Tarefas urgentes sempre vão existir. O problema é quando o urgente vira uma rotina, vira um padrão, vira o grosso do seu tempo, certo? Porque o que é que acontece? Quando o urgente domina a maior parte do seu tempo, a sua visão estratégica fica prejudicada. O que é visão estratégica, Raíza? Encara o seguinte, todo projeto você tem que antecipar movimentos. E você só vai conseguir antecipar movimentos se você estiver olhando, né? E planejando qual a sua próxima ação. E à medida que você for executando as ações, você ir aprendendo com os resultados que elas geraram e ajustando a rota. Se você só vive o urgente, você só executa o urgente, você não para analisar a realidade do seu negócio. Então você está caminhando sem direção. Nem todo movimento está levando você para o lugar que você quer. Às vezes é só um movimento de distração, tá? E é sobre isso que a gente tem que falar hoje aqui. Porque se você perde essa visão estratégica, você perde a capacidade de tomar as decisões que vão estruturar o seu crescimento, a sua prosperidade. E além disso, quando nós não estamos enxergando no nosso tempo de trabalho resultado, como é que a gente fica? Cansada emocionalmente. A gente fica frustrada. É muito difícil uma mulher ter burnout. Tô falando muito sobre isso aqui ultimamente, né? É muito difícil uma mulher ter burnout, pesar o emocional dela quando vem do profissional, quando ela tá atingindo o resultado. Por quê? Porque o resultado positivo, por mais cansativo que ele seja, pode estourar outras coisas, mas o resultado cansativo, por mais o resultado positivo, quando ele é alcançado, ele dá um gás e uma energia. Então a frustração é isso que drena a energia da gente.
E nós mulheres, eu sempre gosto de fazer a provocação, eu dialogo muito para mulheres, inclusive as minhas mentoradas são mulheres. Por quê? Porque nós mulheres temos um fator pessoal muito forte. Quando a gente está no mercado de trabalho, a gente está abrindo mão de algo. Sempre que a gente está no mercado de trabalho, a gente está abrindo mão de algo. A gente está abrindo mão de tempo, de qualidade para cuidar da gente. A gente está abrindo mão do tempo de cuidar da nossa casa. A gente está abrindo mão do tempo com os nossos filhos. Então, quando a gente está no trabalho, a gente não está no trabalho para perder. Mulher nenhuma larga os filhos e vai-se embora trabalhar para perder. Então, o nosso trabalho, o nosso impacto no trabalho não pode ser medíocre. Concorda? Pô, tu tá tirando tempo de vida, tempo de qualidade com teus filhos, com tua família, contigo mesma, para não atingir resultado. Será que essa conta fecha? Não fecha. E isso pesa muito na gente. Então, quando a gente tá trabalhando, gente, quando a gente tá num projeto profissional, a gente tem que entender que a gente tá ali naquele projeto profissional não é só para ocupar o tempo. Ah, não, porque eu ajudo em casa. Ah, não, porque é isso. Não, gente, a gente tá ali para impactar, para fazer diferença, para deixar um rastro positivo, uma pegada positiva. Por que isso? Porque nos custa muito sair de casa para trabalhar. Homem não tem isso. Homem não pesa isso. Não na forma que a mulher pesa. E homem não é cobrado da forma que a mulher é cobrada. Então, por que eu digo... por que a questão do tempo é tão importante para a mulher? E a gente precisa falar desse assunto. Porque se você não organiza bem seu tempo, você não consegue conquistar os resultados que você precisa no seu trabalho, na sua empresa, no seu projeto. E se você não alcança os resultados que você precisa, isso te pesa muito mais. Porque não é só uma frustração pessoal de não ter conquistado um resultado profissional. Você está frustrando o todo que você abriu mão para estar ali. Então, concorda que quando a gente está trabalhando, a gente tem que impactar? A gente tem que fazer valer? Porque nos custa muito pessoalmente estar ali? Pois é, por isso que a gente precisa falar sobre esse tema. E assim, quando você... E agora falando diretamente para as empresárias que me seguem aqui e para as sucessoras. Quando você não constrói essa visão estratégica, você não tem muita disciplina na sua rotina para você executar tarefas que são realmente importantes para o seu negócio, sabe o que você fica? Você fica na maré, sabe? Aquela coisa, eu vivi muito isso no começo da minha atividade profissional na Tropical. Eu aderia ao que se fazia ali. E depois eu comecei a observar do caramba, eu tô aqui nesse moído, trabalhando feito uma louca, me dedicando feito uma louca, e eu não tô sentindo os resultados. Por que isso? Era como se eu estivesse ali só enxugando gelo. Por quê? Porque quando eu fui observar, a minha rotina era uma rotina reativa. Eu não estava construindo os pilares de um resultado consistente. E que demoram, tá? Resultado não é resultado imediato, não. Alguma coisa de importante na vida você construiu num passe de mágica? Não, né? Então... E aí vem os erros que as mentiras que a gente vai contando pra gente, a nossa mente vai contando pra gente. Que a gente começa a dizer assim, olha, quando as coisas acalmarem aqui, vai acalmar, isso é só uma fase, é final de ano. Aí depois do final de ano, não, porque é carnaval. Não, porque é dia das mães. Não, porque é São João. Não. Quando as coisas se acalmarem, eu vou organizar. Mas as coisas nunca se acalmam. Já parou pra observar isso? Nunca se acalmam. Então, o que é que você precisa entender? Se você não bloquear o seu tempo e a sua agenda para o que é importante, se executar o que é importante, esse importante nunca vai acontecer. E você vai continuar reativa. Raíza, mas eu não sei o que é importante. Importante é você revisar indicadores, analisar os números do seu negócio, tá? Eu não sou uma pessoa muito de números, eu não sou uma pessoa muito analítica, também não sou. A gente se torna. Eu também não era blogueira, eu me tornei. Eu também não era empresária, eu me tornei. Olha, uma mulher decidida a dar certo nesta vida, nada para ela. A gente tem uma força interior que quando é dada uma missão para uma mulher, e essa missão tem sentido com o propósito dela,
Não existe barreira para ela. Então, você vai virar uma matemática quântica, mas você vai fazer. É só você perceber a importância disso para o seu resultado. Porque muitas de nós, a gente mede o nosso valor, às vezes, por quanto a gente é demandada. E a gente, às vezes, fica querendo uma validação externa também. Ah, não, ela é muito trabalhadora, ela é muito ocupada. E você gosta desse elogio. Quanto tempo eu achava que o meu impacto positivo no meu negócio era o quão ocupada eu fosse. Ou quantas horas de trabalho eu estava ali. Quando, na verdade, isso é um indicador burro. Quantas horas de trabalho, quão ocupada você é, quão louca você vive. Isso é um indicador burro. É você ser uma má empresária, se você é uma pessoa extremamente acelerada e ocupada e estabanada. Eu não gosto, pelo contrário, quando eu tenho uma semana assim. Porque eu percebo que eu não estou construindo o que eu preciso construir. A disciplina em cima do importante. Aí o importante, revisar indicadores, analisar o número do seu negócio. Construa minimamente seus números. Inclusive, recentemente eu postei um curso low ticket, baratinho, R$97, para essas empresárias que ainda não pararam para analisar minimamente seus números. Ah, não trabalho com número nenhum. Aí, minha filha, você vai precisar parar e trabalhar em cima de alguns números. Sendo muito sincera com você, tá? Aqui é vida real. Se você quiser ilusão, tem um monte de gente aí falando de ilusão nessa mesma internet. A vida real aí você precisa escutar, porque eu vivo vida real. Planejar campanhas. Quantos empresários com que eu converso, a galera não tem calendário comercial, não tem um calendário, não tem um norte. Só vive reagindo. Estruturar equipes. A gente tem que estar o tempo todo estruturando as equipes. Porque a empresa é algo orgânico. A empresa está em constante mudança. O mercado muda, o consumidor muda, a empresa muda, as pessoas dentro da empresa mudam, as tecnologias mudam. Então a gente tem que estar o tempo todo remodelando. É uma massinha de modelar inacabável. É um projeto inconcluso. A empresa tem que estar o tempo todo modelando. Então você que é empresária tem que estar o tempo todo olhando o seu negócio, olhando o entorno, olhando o interno e remodelando. E você tem que ter essa flexibilidade. Porque se a mudança não partir de você, não imagine que vai partir do seu time não, tá? O time quer continuar do mesmo jeito. O time quer continuar no status quo. Ninguém quer se mexer, não. E não é por maldade, má vontade de ninguém, não. É porque as pessoas querem previsibilidade. Elas estão lá no previsível dela. Cabe a você, líder do seu negócio, olhar para onde seu negócio está indo, entender se ele está performando bem ou não e fazer as mudanças. Fora que, para uma pessoa subordinada a você executar a mudança, é muito mais difícil para ela, que eu não sei se ela tem autonomia. Você tem autonomia. Então, você tem que ser o agente catalisador de mudança do seu negócio. Ah, minha empresa está indo muito bem. E não se mexe em time que está ganhando. Vai nessa. Vai nessa que não se mexe em time que está ganhando. Como se as regras do jogo não mudassem a todo momento, tu não tivesse que ficar muito ligada. A todo momento. Analisando. Se mexe em negócio que está ganhando. Mas se mexe em pontos estratégicos. Para performar ainda mais. Ou já para plantar sementes, para esse negócio continuar ganhando daqui a 5, 10 anos. Porque agora você já está bem, mas e os 5, 10 anos? Ou esse teu modelo de negócio não vai sofrer alteração pelas mudanças? Né? Você tem que organizar processos. Os urgentes, esses erros já acontecem. Eu tenho uma constante lá na Tropical. Que o pessoal fala, não, porque aconteceu isso. Eu digo, olha, aconteceu. Já pagamos o preço e já assumimos o prejuízo do que aconteceu. Vamos agora aprender, né? Porque nos custa aprender, para uma empresa custa aprender. Tá? Vamos aprender qual é o processo que a gente tem que mudar. Qual foi o treinamento que a gente não deu. O que a gente... Todo erro mostra que algo não está legal. Só que as pessoas acabam se acostumando com os erros. Aquilo vai virando paisagem para elas. Por quê? Porque mudar dói. Porque mexer dói. Porque mudar o comportamento dói.
Mas a gente não tem como ficar dando continuidade a erros sem revisar processos. Se aconteceu um erro, você tem que revisar o processo. Alguma coisa não aconteceu legal. Ou o processo está incorreto, desatualizado. Ou as pessoas não estão treinadas o suficiente para executarem o processo corretamente em todas as situações. Ou você precisa pensar em alguma tecnologia que ajude performance, ajude produtividade. Então o erro não pode ser ignorado. Não é para você ir fazer caça às bruxas. Foi você, fulano, às vezes tem uns abençoados que querem errar porque querem errar. Mas você, como empresária, tem que dissociar o lado emocional da situação, da raiva do erro, da raiva do prejuízo do erro, e aprender com ele. Um erro é um laboratório, é um experimento para você aprender e corrigir. Melhorar processo, melhorar a produtividade, melhorar o time, tá? Revisar custos. Revisar custos dói, né? É muito incômodo revisar custos, mas é um incômodo necessário. E eu não era a pessoa da revisão de custos não, tá? Eu não tinha essa vibe muito financeira. Como eu já disse aqui, não, os números não eram minha vibe. Eu fui fazer direito, não foi à toa, né? Não gostava de matemática. Quando vinham com aquelas coisas, aquelas fórmulas de física, de matemática, de química, eu digo, não. Aí o que é que eu faço? Arranjo uma empresa para administrar. Aí agora eu tenho que fazer o quê? Entender dos números. Mas quando os números estão associados à realidade, eles são legais, minha gente. Eles são gostosinhos e interessantes. Quer dizer que eu vou ser a rainha da planilha de Excel? Nunca, never, jamais. A gente contrata gente muito melhor que a gente para fazer esse trabalho. Mas a gente precisa entender. Pra gente ler. E pra gente tomar decisão em cima do que foi lido. E revisar custos é um trabalho seu também. Porque a todo momento os custos eles vão se acumulando. Eu vou até trazer um livro, pronto, vou até anotar aqui, que é um livro maravilhoso sobre custos. Acho que nas próximas lives tem um livro que eu li fantástico, né? Sobre dicas de como ir cortando custos, etc. Toda empresária precisa estar cortando custos. E eu vou dizer, viu? Só empresária não. Você que é gestora, que é líder de uma área, você que é dona de casa. Agora eu tô falando para todas as mulheres. A gente tem que estar o tempo todo racionalizando custos. Fazendo mais com menos. Fazendo mais com menos. Claro, quando você é a pessoa que corta o custo, que muda o fornecedor, que troca uma situação por outra, você é a dona da má notícia. E muitas mulheres às vezes não gostam de ser a portadora da má notícia. Isso é desconfortável emocionalmente. Nós mulheres, nós somos muito empáticas. Isso dói na gente. A gente perde a noite de sono. Mas é o nosso trabalho. É fazer mais com menos. Inclusive a saúde do nosso negócio, a sobrevivência do nosso negócio depende disso. Às vezes você corta uma unha para você manter o todo funcionando. Tem que estar parando lá as unhas, parando os cabelinhos, ajeitando. Porque, olha, custo... Eu vi uma dessa do professor lá da minha imersão com o Janguier no início do ano. Eu estudo o tempo todo, minha gente. A gente tem que estar o tempo todo estudando e aprimorando o conhecimento. E ele falando, custos é que nem unha. Se você não corta, cresce. Tem que estar, ó. Ele falou alguma coisa engraçadinha aqui. Depois eu recupero a frase dele pra vocês. Então é isso. E você tem que pensar expansão. Tem que pensar crescimento. Tem que ter alguém pensando crescimento para o seu negócio. Tem que ter alguém pensando crescimento na sua área. Eu tô vendo um monte de gerente minha aqui, eu vou falar. Eu vou falar para vocês também. Tem que ter alguém pensando em como crescer faturamento dentro da sua unidade de negócio. Não é só dever do empresário fazer isso. Vocês que são líderes de áreas também. Também. Então, entendeu que todas essas ações, revisar indicadores, planejar campanha, estruturar a equipe, organizar processo, revisar custo, pensar em expansão, nada disso grita no dia a dia. Grita? Não grita. Sabe quem grita? Ah, porque faltou isso, errar aquilo, faltou fulano. Nada desses temas que eu trouxe aqui grita no dia a dia. Mas é isso aqui que vem crescimento. É isso aqui que torna o seu trabalho no mundo impactante. Mas se você só vive reagindo ao urgente, o que é que acontece com você?
você não gera esse resultado, você fica andando em círculos, você é aquela pessoa, ela é muito ocupada, ela é muito trabalhadora. Na semana passada, meu pai disse, ela tá muito trabalhadeira, já acendeu um gatilho. Eu digo, se eu estou muito trabalhadeira aos olhos dele, significa que eu tô fazendo alguma coisa errada aqui, que eu tenho que ter mais estratégica. A gente tem que ser inteligente, a gente tem que ser gestora, minha gente. A gente tem que organizar as coisas, organizar o capital e as pessoas para trabalharem pra gente. Pra gente ficar de boa, tirando férias, não. Não. Pra gente ter tempo pra pensar, mas é pra tirar férias também, viu? Eu sou a favor das férias, quem quiser que não seja, eu mesma sou. Tempo de descanso. Eu volto muito mais produtiva de pequenos intervalos que eu tive de descanso. Não tive 30 dias, isso não acho lógico. Mas pequenos cortes na rotina para você espairecer. Eu já falei muito sobre isso aqui em outras lives, mas eu vou ter que correr aqui que eu tô fugindo muito do tema hoje. Tá? Tô muito conversadeira com vocês. Passando muitos insights. Estão gostando? Eu quero saber se vocês estão gostando da live de hoje, assim, mais solta, mais conversa, mas também, mais cobrança. Não tem moleza aqui, não. Aí vamos lá para uma ferramenta prática, que eu sempre gosto de dar algo prático para vocês. Ó, o Gi tá dizendo aqui, super, muito bem, obrigada. Obrigada, porque olha, é uma trabalheira, tá toda segunda-feira aqui, bem direitinho aqui pra vocês, com organizado, com roteiro, com tudo. E eu faço isso com o maior carinho, amo, mas como eu disse, não tem nada aleatório na minha vida, não. Quero que seja, que o momento que eu tiver aqui, que seja pra eu plantar uma sementinha na mente de vocês, e isso... Eu posso não ser a portadora das boas notícias aqui, né? Eu acho que eu sou até meio chata às vezes aqui nessa Café com a Líder. Mas eu quero ser a pessoa que diz, a Raíza me incomodou. Sabe, professor? Sempre tem um professor bonzinho e o chato. Eu amava os chatos. Sempre amei os professores chatos. Sabe por que os professores chatos eram legais? Porque eles me cobravam mais. E eu gosto de ser cobrada. Porque eu sabia que eles eram os que mais se importavam. Tem uns que eram chatos por profissão e vocação. Beleza, eu também gosto desses também. Mas você estuda mais pro professor chato ou pro professor legal? Admita. E a gente tem que ser essa professora chata que exige das pessoas ao nosso redor. Por quê? Porque elas no fundo, vão ser depois agradecidos. Eu digo isso o tempo todo pros meus filhos. Quando eles, mamãe, você vai me agradecer. Você vai me agradecer na vida. Lá na frente eu tive, obrigada, Senhor, que eu tive uma mãe chata e exigente, que me exigiu. Porque se eu tivesse ido na minha maré, eu ia na malemolência. Comigo não. De tá no meu time. Faca na caveira. A vida não é um moranguinho. É bem por aí. Pra uma segunda-feira é muito bom isso, né? A gente já começar, quer que eu não tô olhando da minha rotina. E é isso. Vamos agora na ferramenta prática. Vamos fazer um diagnóstico da sua agenda para ver se você está plantando boas sementes para a tríade do tempo. Responda, quantas horas você dedicou à análise dos seus números? Cada um tem os seus números. Raíza, eu sou profissional liberal. Você tem seus números. Todo mundo tem números, minha gente. Até quem não tem atividade economicamente remunerada, mas tem seus números. Todo mundo tem indicadores. Analise seus números. Você teve alguma reunião estratégica na última semana? Ou foi apenas reuniãozinha operacional para resolver alguma coisinha ali e pronto? Pensou estratégia, pensou futuro, antecipou passos, movimentos. Houve um momento formal de planejamento na sua semana passada? Se não, essa semana vai ter que ter. Raíza, essa semana é mais curta. Tá vendo? As desculpinhas surgindo. Muita desculpinha. A nossa mente prepara armadilha o tempo todo, minha gente. Essas desculpas que eu tô falando pra quê? As desculpas que minha mente prepara pra mim. Aí eu compartilho com vocês, tá? Não é nenhuma perseguição com vocês, não. Eu sou a pessoa que tenho que estar o tempo todo dialogando e lutando contra. Você bloqueou tempo para pensar sua vida, pensar seus projetos, pensar seus negócios, ou você apenas executou a semana? E quando a gente pensar, eu não tenho tempo para bloquear tempo, não tem. Você pode ter uma meia horinha antes de começar a roda viva e parar um pouquinho, olhar a sua vida como se fosse um papel branco e dizer, olha, isso aqui.
Tem que parar para pensar. Nós somos seres pensantes. E hoje o que a gente menos faz é pensar, refletir, analisar, ponderar. Olha, deixa eu te dizer logo, a máquina IA vai fazer as tarefas operacionais muito melhor que a gente, viu? Você já é carta fora do baralho no mercado de trabalho do futuro. A única coisa que vai fazer diferença é você fazer diferença. É você ser um humano, pensante, raciocinar, senso crítico. Senso crítico. Saber argumentar, saber visualizar o entorno e não ser levado pela manada e você pensar criticamente. Você delegou algo importante ou só tarefas urgentes? A gente, como líder, tem que estar o tempo todo treinando as pessoas. Trazendo as pessoas para assumirem responsabilidade. Ah, meu time não gosta de responsabilidade. Eu já fico com um pisca ligado. Quando a pessoa diz, não, porque fulana não quer ser promovida, fulana não quer responsabilidade. E fulana quer viver a quê? Às custas de quem? Porque, meu amigo, todo mundo que tá no play tem que assumir responsabilidade. Aí você tá numa loja, você não assume responsabilidade pela venda, você não assume responsabilidade pela organização das coisas, você não quer assumir responsabilidade. Pois deixa eu lhe dizer um fato, todo mundo aqui, viu? Você é adulta, minha santa, passou dos 18 anos, se você é adulta, você tem que assumir responsabilidade, senão você está atrofiando sua capacidade. Assuma a responsabilidade, queira a responsabilidade, seja aquela pessoa que vá atrás de problema. Sabe quem é bem sucedido na vida? Quem fica muito bom em resolver problema. Só que só fica bom em resolver problema quem corre atrás de problema. Quem vai atrás, se coça para resolver as coisas, para se incomodar. Tu quer ser aquela pessoa que fica se escondendo do problema? Eita, deixa eu me esconder aqui para ninguém lembrar que eu tô aqui ociosa e me dar um problema. Porque se eu tiver um problema, eu vou ter que parar para pensar, né? E ninguém quer pensar hoje em dia, né? O povo quer tudo mastigadinho e pronto na mão, né? Pode isso? Vai ser bem sucedido assim? Me diga se vai. Me diga se vai. Aí depois o povo quer luz. As empresárias querem bombar. Então agora você vai classificar depois dessas perguntas. Eu tô meio pistola hoje, viu? Eu tô meio pistola hoje. Se mais de 60% das suas atividades foi reação, distração, então significa que você vive mais no urgente e no circunstancial do que necessariamente no importante. E isso vai ser estagnação a longo prazo. Então, gente, existe a regra dos 20% inegociáveis. Eu falo o tempo todo sobre isso. Seus inegociáveis, cadê seus inegociáveis? 20% do seu tempo deve ser dedicado a pontos importantes. Disciplina, 20% do seu tempo tem que ser dedicado a assuntos importantes. Mesmo que o resto tudo esteja no caos, você não quer saber, você bloqueia a agenda, proteja o horário, não cancele as reuniões que são importantes. Eu sei que tem horas que a gente fica naquela agonia querendo cancelar, porque outras coisas surgiram. Faça, nem que seja menos tempo, mas faça. A disciplina é isso, não vamos negociar com as circunstâncias e nem com a mente da gente. Não adie fechamentos, não adie planejamentos, certo? A executora, a líder que nós precisamos ter para os nossos negócios, a líder que precisamos ser para os nossos negócios é sim, líderes executoras, sim, mas principalmente nós temos que ser líderes que antecipam problemas. Tá? Eu gosto da ideia do mão na massa. A gente tem que ser mão na massa. Potência máxima da execução. Ram Charan. Já ouviram falar desse livro? Já falei também sobre eles aqui em outras lives. Certo? Então, é o seguinte. Se vocês continuarem vivendo apenas como bombeiras dos seus negócios, dos seus projetos, vocês não vão conseguir conquistar os resultados. Então, nada de ficar apagando incêndio, nada de ficar só focando na distração, na execução, no circunstancial. Planeje, antecipe movimentos, reserve esse tempo para analisar os números. Raiz, onde você planejar, sabe? Sabe?
Para um pouquinho, vai olhar os números. Quais números? Eu não tenho número nenhum. Você sempre tem algum número. Comece com o número que você tem. Depois você vai lapidando. Começa a analisar os números. O que, é que esses números estão te dizendo? Tu estás caminhando para cá ou para lá? Para cá, tá, beleza. E tá perto do que tu gostaria de estar ou não? Então aí você vai construindo. Gente, é muito fácil se perder na rotina maluca do dia a dia, principalmente nos tempos de hoje. É muito fácil se perder. Então, o urgente vai mantendo você ocupada e você vai ganhando aquele holofote. Ah, ela é muito trabalhadeira. Queira não. Queira não. A gente tem que ser consistente, sim, mas a gente tem que ter muita clareza para onde a gente está indo. E isso é construído na semana, na tríade do tempo, tá? Então, 20% de inegociáveis aí, essa disciplina da semana para você se planejar, antecipar movimentos, organizar seu time, analisar os processos, revisar processos. E é isso que vai, ao longo do tempo, construindo um negócio cada vez mais saudável e próspero. São escadas. Às vezes a gente quer subir logo de uma vez, mas é degrau por degrau, é tijolo por tijolo que a gente vai construindo o trabalho, tá? Mas para esses tijolos serem bem construídos, você precisa olhar a sua rotina, a sua semana e entender que dentro daquela semana, 20% é inegociável. É importante, é trabalhar em cima dos pontos importantes. E se você é sucessora de negócio familiar e vive o que eu já vivi lá atrás, como sua rotina, né? Aquela sensação de que tá apagando incêndio o tempo todo, que não tem tempo para nada. Teve semana retrasada, eu falei com uma sucessora que ela entrava às 7 horas da manhã, aí saía às 6 horas da noite e ainda atendia no consultório particular de psicologia dela da noite. Eu digo, minha santa, me diga onde é que essa rotina é sustentável. É ocupada, muito ocupada. Mas quando a gente está construindo um negócio, um projeto que demanda de uma visão estratégica, um planejamento, alguém tem que fazer isso por você, você tem que fazer isso pelo negócio, você precisa entender que só ser ocupada não vai funcionar. E eu vejo muitas sucessoras cometendo esse erro, foram erros que eu já cometi, inclusive. E é por isso que eu ensino vocês a organizar a rotina de vocês de forma estratégica, passo a passo. Tá? Vocês precisam colocar e o que não precisam colocar na agenda de vocês. E a gente vai construindo e lapidando isso ao longo das semanas. Então, se você é sucessora de negócio familiar e tem interesse em saber mais sobre a minha mentoria focada em sucessoras, fala comigo no direct e a gente começa essa conversa, tá bom? E eu agradeço a vocês por mais uma semana, mais um Café com a Líder. Uma ótima Semana Santa, que Deus abençoe vocês e que nós sejamos focados no que realmente importa. Fácil não é, tá, minha gente? Fácil não é, uma luta diária. É uma luta diária. Mas Deus sustenta com a graça e vamos viver uma santa semana, sim, tá bom? Fiquem com Deus e até segunda-feira que vem. Até mais.